A China é a fábrica do mundo. Ela produz de tudo, desde carros até smartphones, máquinas e ferro. Isso faz da China a maior economia mundial em paridade de poder de compra, totalizando 407 trilhões de dólares. Nominalmente, é a segunda maior, com produto interno bruto de 192 trilhões de dólares, mas a China enfrenta desafios. Seu motor tradicional de crescimento, a manufatura, não está funcionando mais. Fabricantes estão saindo e as exportações chinesas sofrem. Isso faz com que a China corra para encontrar alternativas e evitar a estagnação ou o declínio. E como você verá em breve neste vídeo, isso pode não dar certo. Isso é um grande problema para o Partido Comunista Chinês, pois nenhuma empresa é realmente privada na China. O Partido Comunista Chinês controla tudo. Ao comprar produtos da China, estamos basicamente financiando o Partido Comunista Chinês, que Xi Jinping então usa para intimidar o mundo. Agora, eu sei que, se você está assistindo a este vídeo, você não é alguém que fica feliz em ver o Partido Comunista Chinês recebendo o seu dinheiro suado. Mas isso está acontecendo e não é sua culpa. Em sites como a Amazon, é difícil saber se o produto vem da China, pois a empresa não divulga essas informações. Agora, eu perguntei para a Amazon se existe alguma maneira de eles adicionarem esse recurso, mas não obtive resposta. Então, nós mesmos criamos uma solução para esse problema. Criamos a extensão ShopSafe, que revela a origem de qualquer produto da Amazon. Assim, agora você pode tomar uma decisão informada sobre o que comprar ou o que não comprar. Infelizmente, por enquanto, ela só funciona em cerca de 70% dos produtos do site, mas estamos trabalhando sem parar para garantir que em breve funcione em tudo. E além disso, a extensão é completamente gratuita, e não há nenhuma maneira de ganharmos dinheiro com ela. Não queremos lucrar com isso. Nosso objetivo é apenas ficar grandes o suficiente para que a Amazon nos ouça e adicione esse recurso às páginas de produtos deles. O que eu penso é que talvez a Amazon não me escute, mas talvez eles escutem todos nós. Então, você pode ir e baixar a extensão agora mesmo usando o link na descrição ou usando esse código QR que está na tela. Avalie para ajudar outros a encontrar. Então, com sorte, a Amazon vê isso e adiciona esse recurso ao site deles. E todos nós podemos simplesmente excluir a extensão. Primeiro, vamos voltar um pouco e tentar entender como a China ficou tão boa em manufatura. Não só porque essa história é tão incrível, mas também porque ela nos ajuda a explicar por que a China de hoje é muito diferente da China de 50 anos atrás em termos de potencial de manufatura. Em 1978, Deng Xiaoping assumiu o poder como líder supremo na China após décadas de Mao Zedong. Ele iniciou as políticas de reforma e abertura, que transformaram todo o país. Na época, a China era atrasada, com pouca indústria e prosperidade para seu povo. E, na verdade, isso é até um eufemismo, porque apenas 2 décadas antes, milhões de pessoas morreram de fome durante a Grande Fome Chinesa. Por causa das políticas de Mao, Deng Xiaoping ousou ir além do comunismo e maoísmo tradicionais, motivado também por ter sido expurgado 2 vezes na Revolução Cultural. Ele acreditava fortemente que a China deveria copiar algumas ideias do Ocidente. Incluía mercados livres, comércio internacional e espírito empreendedor. Porém, ele evitava chamar isso de capitalismo por questões históricas da China. Em vez disso, ele chamou de economia de mercado socialista e socialismo com características chinesas. Para começar, Deng Xiaoping impulsionou a criação de uma zona econômica especial ao longo da costa sudeste da China, onde empresas estrangeiras poderiam investir e operar com base no livre mercado. Logo, essas zonas econômicas especiais se tornaram polos industriais dos mais bem-sucedidos da história. Na época, a China era próxima dos Estados Unidos da América e do Ocidente. Em 1979, Deng Xiaoping fez uma visita inédita aos Estados Unidos. Por isso existe uma foto lendária de um líder comunista chinês em um rodeio no Texas. Ele também estava ocupando seu tempo com coisas mais sérias, como visitar fábricas americanas e se reunir com líderes empresariais dos Estados Unidos. Ele fez o mesmo no Japão, visitando Tóquio pela primeira vez em 1978 e 1979. Ele superou um enorme abismo criado pela invasão japonesa da China durante a Segunda Guerra Mundial.
Isso permitiu que a China se conectasse com empresários japoneses, que eram alguns dos mais bem-sucedidos do mundo na época. Devemos lembrar que isso ocorria durante a Guerra Fria. A China não gostava da União Soviética na época devido ao imperialismo soviético e à ameaça na fronteira norte. Estados Unidos, Japão e Europa também não gostavam dos soviéticos. É por isso que eles ficaram felizes em apoiar a China com investimentos e comércio como uma jogada anti-soviética. O apoio internacional foi essencial para tornar a China o centro mundial de manufatura. Ninguém imaginava que a China pudesse um dia se tornar tão poderosa e iniciar uma nova Guerra Fria. Todos só pensavam no tipo de dinheiro que dava para ganhar na China. De repente, esse país enorme se abriu para o comércio mundial. Em 1980, a China era o país mais populoso do mundo, com quase 1 bilhão de habitantes. Os custos de mão de obra eram quase nada para os padrões ocidentais, com os fabricantes pagando alguns centavos por hora. Todos sabiam que, com o crescimento econômico da China, ela se tornaria um dos maiores mercados mundiais. É por isso que todos os grandes players da época, incluindo a maioria das empresas americanas, entraram no mercado. No começo, eles fizeram isso de forma lenta e cautelosa. Após a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, em 2001, empresas passaram a terceirizar tudo para o país. Ao falar de negócios, refiro-me a quase todas as empresas fabricantes. Na eletrônica e tecnologia, a China domina a fabricação de smartphones, laptops, computadores, TVs, máquinas de lavar, baterias e iluminação. Ela também assumiu grande parte das indústrias de roupas, calçados e têxteis para o lar. Hoje, China produz a maior parte do aço, alumínio e cimento, até os mais básicos. Isso também se aplica a produtos químicos, plásticos e farmacêuticos. A China avança na produção de máquinas e ferramentas industriais. Embora agora seja o maior fabricante de carros do mundo, o efeito foi previsível e impressionante. O produto interno bruto da China saltou de Estados Unidos dólares americanos 14 trilhões ao entrar na Organização Mundial do Comércio, para quase 19 trilhões de dólares americanos hoje. No cenário mundial, a China já não atuava à margem. Ela se tornou a principal rival dos Estados Unidos e uma candidata ao status de superpotência global. O ex-secretário de Estado, Antony Blinken, chamou a China de maior teste geopolítico do século XXI. Por meio do projeto de investimento Iniciativa do Cinturão e Rota, a China começou a usar o dinheiro de suas exportações para ganhar influência em todo o mundo. A China USA seus recursos para financiar uma grande expansão militar que ameaça o equilíbrio de poder na Ásia. Se as tendências continuarem, a China pode muito bem se tornar o país mais poderoso do mundo em apenas algumas décadas. Mas isso é um grande se. Em 2025, a situação na China já não é tão boa. A manufatura, base do crescimento, está desacelerando. A indústria manufatureira da China caiu de 32% do produto interno bruto em 2011 para apenas 25% atualmente. O crescimento da manufatura está parado desde 2021 por causa da pandemia e da guerra comercial, e a queda continua. Recentemente, a produção das fábricas caiu ao menor nível em 8 meses, e a economia chinesa está em grande bolha. A economia chinesa e o setor de manufatura são mantidos vivos por uma quantidade crescente de dívida. Falamos de trilhões de dólares. A dívida está se tornando um grande problema. Quando isso ruir, pode haver colapso da dominância da manufatura chinesa. Falaremos sobre isso depois. Antes de tudo, devemos entender a economia básica da manufatura chinesa, pois é onde surgem os problemas. A manufatura chinesa depende de grande quantidade e mão de obra barata. Foi assim em 1979, com o início da reforma, e também quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001. Isso não é mais verdade. Veja este gráfico dos salários médios anuais na manufatura chinesa. Em 2013, recebiam 46 mil yuans chineses. Uma década depois, esse valor mais que dobrou, chegando a 108 mil yuans chineses. Ainda são cerca de 15 mil dólares, bem abaixo dos Estados Unidos da América, mas não é mais tão barato como antes. Outros países têm salários de poucos milhares, reduzindo bem os custos em comparação à China. Enquanto isso, a China nem sequer é mais o país mais populoso. A Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo. Além disso, a população da China envelhece rápido. Com idade média próxima dos 40 anos,
Isso significa que uma parte grande e crescente da população está se aposentando e não pode mais trabalhar nas fábricas. Já existem 225 aposentados para cada 100 pessoas em idade ativa na China. Isso se chama Índice de Dependência de Idosos. Até 2050 pode haver 51 aposentados para cada 100 pessoas em idade ativa, segundo a Organização das Nações Unidas. Isso é muito ruim para a economia, especialmente porque a população também está diminuindo em um ritmo alarmante. Ano passado, a China perdeu 139 milhões de pessoas por baixa natalidade, e isso está acelerando. Isso já está tendo efeitos na manufatura. Há 3 anos, pesquisa na China mostrou que 80% dos fabricantes sofriam com escassez de 10 a 30% da mão de obra necessária. Segundo o Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social, a escassez de mão de obra pode atingir 30 milhões este ano. A situação se agrava porque os jovens rejeitam trabalhar em fábricas. A maioria tem alto nível de escolaridade, com 60% no ensino superior. Isso significa que eles querem ter um emprego com salário mais alto e não querem trabalhar nas linhas de produção. Há um descompasso, pois a China não tem empregos de colarinho branco suficientes. É por isso que o desemprego entre os jovens está em 2 dígitos, enquanto também há escassez de mão de obra em empregos de manufatura de colarinho azul. Mesmo assim, as questões no mercado de trabalho não são as mais graves. Ainda pior é a guerra comercial com os Estados Unidos, grande cliente da China, causada parcialmente por um cálculo geopolítico básico. Os Estados Unidos temem que a China assuma o papel de superpotência global e estão tentando impedir que isso aconteça por meio de pressão econômica. As ações da China com a iniciativa do Cinturão e Rota ampliam a desconfiança e intensificam a rivalidade com os Estados Unidos da América. O mesmo se aplica à agressividade chinesa no Mar do Sul da China e possível ataque a Taiwan. A China atual é muito diferente da de 20 anos atrás, quando ainda não tinha força para ameaçar a ordem mundial. Agora ela se tornou de longe a maior ameaça à segurança. Mas não são apenas as questões de poder que importam aqui. Os Estados Unidos da América defendem seus interesses econômicos e afirmam que a China não tem sido justa com seu parceiro comercial. A terceirização para a China desestruturou boa parte da indústria dos Estados Unidos da América, levando à perda de 37 milhões de empregos entre 2001 e 2018. Enquanto isso, a China ocupou grande parte do mercado dos Estados Unidos da América na produção industrial global. O pior foi que, ao abrir mão da manufatura, os Estados Unidos encontraram portas fechadas na China. É incrivelmente difícil para as empresas americanas começarem a vender produtos na China. Elas lidam com regulações complexas que beneficiam empresas chinesas, especialmente as que copiam tudo. Segundo o Congresso americano, empresas chinesas roubam de 225 a 600 bilhões de dólares em propriedade intelectual por ano. Eles fazem isso há décadas, roubando projetos americanos, segredos comerciais, pesquisas e outros dados. Empresas americanas nada podem fazer, pois o Partido Comunista Chinês apoia as empresas chinesas que agem assim. O governo chinês também oferece muitos subsídios e benefícios às suas indústrias. Isso pode parecer uma questão interna, mas outros países não gostam disso porque distorce o livre mercado. Empresas estrangeiras sem esse apoio enfrentam dificuldades. A China pode usar subsídios para eliminar concorrentes estrangeiros e obter monopólios em setores-chave. E se você juntar tudo isso, começa a perceber que o déficit comercial de 295 bilhões de dólares dos Estados Unidos com a China não é apenas uma lei da economia. É a China tentando enganar seu principal concorrente. Agora todos sabem que, se você não joga limpo, os outros vão agir igual. Com a recente alta tarifária de Trump, a China agora enfrenta as consequências. As tarifas ameaçam um dos setores mais importantes da economia chinesa, a indústria manufatureira voltada à exportação. Em 2024, a China exportou 36 trilhões de dólares, sendo 439 bilhões para os Estados Unidos. Mas provavelmente muito mais. Devemos considerar os efeitos da China ao redirecionar exportações para Vietnã, Hong Kong, Singapura, México e Canadá. Isso ajuda a evitar tarifas, mas indiretamente apoia a economia chinesa. O superávit de 1 trilhão de dólares americanos da China, citado por Trump, é provavelmente exagero, mas as exportações chinesas superam os números oficiais do comércio. Assim, a China passa a depender dos Estados Unidos da América
Analistas do Goldman Sachs estimam que 16 milhões de empregos chineses dependem da fabricação para os Estados Unidos da América, o que representa quase 2% de todos os empregos na China e mais de 10% de todos os empregos na indústria de manufatura. A China será muito impactada pela guerra comercial com os Estados Unidos da América. Por outro lado, isso não marcaria o fim da indústria de manufatura da China. Seria ainda pior para a China perder seu comércio com os mercados europeu e asiático. Atualmente, a China exporta um pouco mais para a União Europeia do que para os Estados Unidos, e as exportações da China para os países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, no Sudeste Asiático, superam tanto os Estados Unidos da América quanto a União Europeia. Japão, Coreia do Sul, Índia e Rússia também são mercados importantes para a China. Apesar de ainda pequeno, o comércio da China com países da América do Sul e África é uma das principais áreas de crescimento. Todos esses mercados de exportação trazem riscos à China. Muitos países asiáticos não aprovam suas ambições geopolíticas. Isso inclui Japão, Índia, Vietnã e Filipinas, que não querem o domínio militar da China na Ásia-Pacífico. O Mar do Sul da China é disputado por China, Taiwan, Vietnã, Malásia, Brunei e Filipinas. O Mar do Sul da China é uma rota essencial, por onde transita 1/3 do comércio marítimo mundial. A região, especialmente as ilhas Spratly e Paracel, tem grande valor estratégico militar. Além disso, o mar tem reservas desconhecidas de petróleo e gás, que a China estima valer 60 trilhões de dólares. Se for verdade, isso abasteceria a economia chinesa por décadas. Mas outras nações da região não aceitarão quando a China tentar tomar seus recursos. Eles também rejeitam a dominação militar da China, que ameaça a segurança regional. Em uma crise geopolítica, a China pode perder acesso a esses mercados asiáticos vitais. Todos os parceiros comerciais da China, incluindo os Estados Unidos da América, têm interesses econômicos próprios. Eles buscam crescer suas economias, gerar empregos e evitar déficit comercial com a China. Déficit comercial não é tudo. Economistas concordam que ele não é necessariamente ruim, especialmente em países desenvolvidos. Mas para países como Índia, Vietnã ou Indonésia, não é bom. Eles têm salários mais baixos do que a China, então, idealmente, deveriam estar fazendo a manufatura, vendendo seus produtos para o exterior e crescendo suas economias a partir disso, e não o contrário. Obviamente, a China não quer que outros países fiquem com uma parte do bolo, e eles há muito tempo vêm tentando se manter à frente dos concorrentes. Esse período pode ter terminado. A China perde espaço na manufatura global e a saída de empresas já começou. Isso está acontecendo principalmente nas categorias de baixo valor agregado, como têxteis, vestuário e montagem, que dependem fortemente da mão de obra. Por que a China deixou de ter mão de obra barata? A fatia da China nas exportações globais desses produtos caiu de 40% em 2013 para menos de 32%. Um dos países que está assumindo o setor de manufatura da China é a Índia. Ela tem mais trabalhadores que a China, 961 milhões em idade ativa contra 858 milhões. Já os salários na manufatura chegam a ser 7 vezes menores que na China, dependendo da região. Para a manufatura de baixo custo e intensiva em mão de obra, a Índia tem fundamentos melhores que a China. Por isso, grandes marcas como a Apple estão movendo rapidamente sua produção da China para a Índia. Isso também é uma jogada geopolítica, pois as empresas não querem mais depender tanto da China devido aos riscos do país. Se Taiwan for invadida, elas não querem ficar presas na China. A Índia pode, a longo prazo, copiar indústrias chinesas e equilibrar Pequim. Isso prejudicaria a projeção de poder da China, pois colocaria um grande concorrente ao sul em sua porta. Também não é um país amigável à China, pois tem disputa de fronteira antiga com Pequim. E a aliança da China com o Paquistão, o maior inimigo da Índia, também não ajuda. A Índia não será a única a assumir a manufatura chinesa. O Vietnã também está se destacando como polo industrial, porque está fazendo as coisas que a China faz e fazendo mais barato. A manufatura tornou-se o pilar do milagre econômico do Vietnã, com a economia do país dobrando em 10 anos e o produto interno bruto crescendo 71% no último ano. Empresas estrangeiras, como Samsung, NVIDIA e Google, estão terceirizando para o Vietnã.
O Vietnã é talvez o maior exemplo de país que segue o modelo de crescimento chinês. O país tem governo similar, com partido comunista que trocou o comunismo tradicional por economia de mercado. De certa forma, o Vietnã faz isso ainda melhor que a China. Eles produzem para exportação e valorizam o consumo interno no crescimento econômico, ao contrário da China. Como veremos, a falta de consumo interno é um grande problema na China, mas o Vietnã está evitando isso. Outros países asiáticos, como Bangladesh, Tailândia, Indonésia e Filipinas, também podem competir com a China. Eles têm salários mais baixos e posição geopolítica mais neutra. Apesar de menores que Índia e China, eles têm população suficiente para dominar setores de nicho. Bangladesh já é muito competitivo com roupas prontas, e a Tailândia está se saindo bem nos setores automotivo e de eletrônicos. A Indonésia produz muitos materiais brutos, enquanto as Filipinas exportam semicondutores e circuitos integrados. Ainda importam muito da China, pois o país é tão grande que cria economia de escala em várias indústrias. Se trabalharem juntos e com inteligência, podem conseguir. Curiosamente, o México compete também com a China. Os salários no México são mais baixos e o país tem fácil acesso ao mercado americano pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, o Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Devido à guerra comercial entre Estados Unidos da América e China, muitos fabricantes estão trazendo a produção para mais perto, tendência conhecida como nearshoring. Isso inclui grandes montadoras como Ford, General Motors, Toyota, BMW e outros, além de Procter & Gamble, Caterpillar e Honeywell. A manufatura mexicana pode ganhar mais espaço no mercado global por ser favorecida pela maior economia do mundo. Resumindo, a indústria manufatureira da China enfrenta muitos problemas, como mercado de trabalho, guerras comerciais e forte concorrência. Mas, analisando os números, a economia da China ainda cresceu, 5% no ano passado. Então, os problemas não podem ser tão graves assim, certo? Bem, é um pouco mais complicado do que isso. Veja, a China já poderia ter entrado em crise de manufatura, mas o Partido Comunista Chinês faz de tudo para esconder. Para entender isso, precisamos olhar para o déficit do governo da China. Basicamente, o governo chinês está usando dívidas para gastar mais do que arrecada com impostos, oferecendo um respiro para as indústrias, incluindo a manufatura. Esse gasto com dívidas é feito em vários níveis pelo governo central em Pequim, mas principalmente pelos governos locais para apoiar suas economias locais. Em 2024, o déficit total do governo chegou a 65%, segundo a Fitch. O Grupo Ródio estima esse número em 77%. E para 2025, o déficit vai aumentar ainda mais, chegando a 8% ou possivelmente 9%. Enquanto isso, eles estão gastando todo esse dinheiro apenas para alcançar taxas de crescimento do Produto Interno Bruto de 5% e gastar 8% do Produto Interno Bruto para obter um crescimento de apenas 5% não parece ser algo saudável a se fazer. Parece uma estratégia de trocar crescimento econômico imediato por crise de dívida futura. Isso é esperado em um sistema econômico como o da China. Funcionários do governo local são promovidos ou rebaixados, conforme cumprem metas de produto interno bruto. Eles gastarão o máximo possível para isso acontecer. Mas a dívida da China está virando um grande problema. A dívida nacional em relação ao produto interno bruto já deve chegar a 96% este ano. Em poucos anos, a China igualará os Estados Unidos da América na relação dívida-produto interno bruto, mesmo sem atingir o mesmo desenvolvimento e credibilidade. Mas esses 96% nem incluem a dívida oculta da China, dos veículos de financiamento locais ou empresas estatais. Ela é chamada de dívida corporativa, mas na verdade é movimentada por governos locais e central. Em Pequim, veículos de financiamento dos governos locais somam 66 trilhões de yuans, cerca de 9 trilhões de dólares, em dívidas, segundo a Bloomberg. Só isso já representa mais da metade do produto interno bruto. As estatais aumentam ainda mais a dívida corporativa, que atinge 172% do produto interno bruto, embora nem toda seja realmente dívida corporativa. Se somar toda a dívida não financeira da China, famílias, empresas e governo, ela equivale a 312% do produto interno bruto. Esse tipo de alavancagem gera sérios alertas. Isso mostra que a China não pode seguir imprimindo dinheiro para resolver problemas.
Sem um estímulo de 9% do produto interno bruto, a economia da China vai estagnar ou declinar. Principalmente a indústria de manufatura, que recebe muitos subsídios e apoio do governo. Isso faz com que a China corra para encontrar uma alternativa para o crescimento econômico. E essa alternativa é simples. Chama-se consumo interno. Empresas devem produzir bens e serviços para o mercado chinês. E famílias chinesas precisam comprá-los mais. Quando as famílias chinesas consumirem como as americanas, sua grande população pode formar o maior mercado mundial. Não há dúvida quanto a isso, mas isso não vai acontecer tão rapidamente. O modelo econômico chinês tem falhas, como negligenciar o consumo por décadas. O Partido Comunista Chinês definia metas para governos locais investirem em fábricas, infraestrutura, imóveis e exportações. Esse modelo único de socialismo com características chinesas funcionou por muito tempo. Mas na economia não se trata apenas de criar crescimento pelo lado da produção. A oferta deve acompanhar a demanda. Na China, eles focam principalmente na oferta. O consumo privado caiu e hoje representa menos de 40% do produto interno bruto. Compare isso com 68% do produto interno bruto nos Estados Unidos. Se a China conseguisse alcançar nesse aspecto, isso mais do que compensaria os problemas na manufatura. Porém, tornar a economia chinesa voltada ao consumo é bastante difícil. Talvez seja mais difícil do que fazer da China a fábrica do mundo. Atualmente, a economia chinesa produz mais do que consome internamente. Por exemplo, a China produz cerca de 20 bilhões de peças de roupa por ano. E os consumidores chineses não consumiriam tudo isso sozinhos. A China exporta 45 bilhões de eletrodomésticos por ano, número impossível para consumo das famílias chinesas. O mesmo vale para os 17 bilhões de celulares que ela produziu em 2024, os 340 milhões de laptops e os 45 bilhões de chips de computador. Ela está exportando a maioria deles. Mas, como as exportações da China estão estagnadas, o país precisa reconstruir sua economia. Fabricar produtos que as famílias chinesas realmente desejam é um grande desafio. Primeiramente, as famílias chinesas precisariam, de alguma forma, gastar mais dinheiro. A taxa de poupança das famílias hoje é de 32%, ou seja, os consumidores chineses guardam 32 de cada 100 yuans que recebem. Dave Ramsey ficaria orgulhoso. A poupança das famílias chinesas chegou a 140 trilhões de yuans, cerca de 19 trilhões de dólares, um recorde recente. Então, há mais dinheiro parado no banco do que o país ganha em um ano. Isso prejudica a economia chinesa, pois as famílias precisam consumir mais. Nos Estados Unidos da América, famílias economizam só 45% da renda. Por isso, os Estados Unidos consomem cerca de 1/3 do total mundial, mesmo com só 4% da população global. O exemplo dos Estados Unidos mostra que o consumo é essencial para o crescimento econômico, assim como inovação e investimento. Agora, o motivo pelo qual as famílias chinesas economizam tanto dinheiro é complicado. É resultado da cultura chinesa, imóveis caros, alto investimento em educação e outros fatores. Por enquanto, é difícil mudar isso, mas quando as famílias ganham mais, também gastam mais. Atualmente, as famílias chinesas realmente não recebem renda suficiente. Oficialmente, a China tem $13 mil a renda disponível per capita, ou seja, o dinheiro que as pessoas podem gastar é de apenas 41 mil yuans, cerca de $5.700. Então, para onde vai esse dinheiro? Bem, a resposta é simples. Na China, empresas retêm lucros para investir e atender metas do Partido Comunista Chinês. Isso mantém os salários baixos, o que leva a um consumo fraco. Agora, o Partido Comunista Chinês está começando a perceber essa realidade. Chegou ao ponto em que o Partido Comunista Chinês está subsidiando coisas como micro-ondas e lava-louças só para impulsionar a demanda interna. Mas pode ser tarde demais. Para entender, basta olhar o exemplo do Japão. Veja como existem muitas semelhanças entre os dois. Na década de 1980, o Japão estava prestes a se tornar a maior economia do mundo, ou pelo menos muita gente pensava assim. Em 1995, o produto interno bruto do Japão era de 55 trilhões de dólares, próximo aos 76 trilhões dos Estados Unidos da América. O motivo principal era a indústria de manufatura do Japão, altamente bem-sucedida e exportadora. Mas então, a economia japonesa parou completamente no que ficou conhecido como as décadas perdidas. Tudo começou com o colapso de uma bolha de ativos.
Após isso, a manufatura japonesa deixou de crescer e nunca mais alcançou o nível de 1995. Os motivos são familiares. A população do Japão caiu, elevando custos trabalhistas e agravando a escassez de mão de obra. Concorrentes como a China começaram a ganhar mercado do Japão. Os Estados Unidos, principal mercado do Japão, ficaram frustrados com as práticas comerciais japonesas. Os americanos não queriam o avanço econômico do Japão, gerando forte sentimento anti-japonês. Por patriotismo, americanos compraram menos carros e eletrônicos japoneses. Anos depois, fica claro quem venceu. Os Estados Unidos agora têm um produto interno bruto 7 vezes maior do que o do Japão. Claro, a história nunca se repete igual, mas há muitas semelhanças entre o Japão dos anos 1990 e a China atual. Se a China enfrentar suas próprias décadas perdidas, isso será péssimo para o Partido Comunista Chinês. A legitimidade do Partido Comunista Chinês se baseia em um contrato social simples. Chineses sacrificam liberdades políticas em troca de prosperidade do governo. O líder deles pode ser um ditador, desde que seja bom, chamado de paternalismo governamental. Quando a economia para de crescer e a riqueza não aumenta entre gerações, o contrato social é pressionado. Situação econômica pior, aumenta a oposição ao primeiro comando da capital. Isso obriga o primeiro comando da capital a ser ainda mais repressivo e autoritário. Isso também pode ser o motivo para o primeiro comando da capital tentar encontrar distrações. Analistas dizem que Xi Jinping pode atacar Taiwan para obter apoio nacional caso enfrente dificuldades. No entanto, uma crise econômica também afetaria o que a China poderia fazer no fronte militar. É o objetivo declarado de Xi Jinping criar uma força militar de classe mundial até 2049, ou seja, uma força militar que rivalize ou supere a dos Estados Unidos. A China usa sua força econômica para investir bilhões no desenvolvimento militar. Mas quando a economia chinesa desacelera, fica difícil alcançar o poderio militar dos Estados Unidos. Isso dificulta que o Partido Comunista Chinês atinja seus objetivos políticos de dominação na Ásia-Pacífico e além. E ter menos dinheiro para a expansão militar não é o único motivo para isso. Atualmente, a China depende da diplomacia econômica para obter influência ao redor do mundo com seus programas de comércio e investimento. Mas isso só funciona enquanto a economia vai bem. Quando a China não tem mais nada a oferecer, esses países perdem o interesse em Pequim. Enquanto isso, outros países como Índia e Vietnã conseguem alcançar porque começam a assumir a manufatura. Isso lhes dá mais poder econômico, o que limita a influência regional e global da China. Ótima notícia para os Estados Unidos. Washington prefere um novo equilíbrio de poder na Ásia, sem domínio de um só país. Mas para a China, é um cenário terrível. Agora, se você quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever. E obrigado por assistindo.